quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 5. Quero ler o versículo 11 ao 13. Timóteo 5, 11. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero usar aqui 2 sentidos para a mensagem de hoje. A noiva pronta para o noivo. E depois dela pronta para o noivo, a gente vai ver a extrema corrupção dos últimos tempos. Uma noiva que é preparada num tempo de grande corrupção, grande sujeira, pecado, imundície. Mas nós temos uma mensagem que nos ajuda a vencer todo esse período imundo e manter nossa vida diante de Deus. Não somos os melhores, somente damos lugar para Deus operar em nós. Você não precisa ser a boa pessoa, achar que é alguma coisa. Só dá lugar para Deus, porque é Ele que vai fazer a obra na sua vida e na minha vida. Amém. O 249, o mensageiro do entardecer, observe o mensageiro do tempo do fim, que foi o irmão Branham. Seu trabalho será fazer com que os santos se aprontem. A mensagem do profeta é para isso, para te preparar, para me preparar. Os santos são aqueles que foram limpos, santificados pelo sangue. E a mensagem do profeta é para isso. A noiva pronta para o noivo. Essa será a sua mensagem. Preparando uma noiva para o noivo, Cristo e a noiva.
Já sabemos que Cristo, no entardecer, ele é ômega. Cristo, no entardecer, ele tem novo nome. No amanhecer, ele tem o nome Jesus Cristo. No entardecer, ele tem um novo nome, Bran. Amém. A mensagem é diferente de tudo no mundo. Mas como existe tanta coisa diferente no mundo, então tem essa mensagem também. Porque ela faz a diferença para todos nós. Agora, quer você aprender o seu ABC? Agora que as pessoas, elas estão querendo aprender álgebra. Você não pode aprender álgebra, matemática, antes do ABC. Primeiro, aí eu... babibi, bobu. E assim por diante. Você tem que aprender seu ABC. E a mensagem, primeiro, tem que se aprender o ABC. Tem que aprender a amar, tem que aprender a crer, tem que aprender a viver, tem que aprender a respeitar, certo? Tem respeito para o ancião, para a anciã, respeito para os ministros. A gente deve respeitar os jovens. Respeito cabe em todo lugar. Irmão Brana pregou a mensagem respeito. Para a irmã paroleira, eu peço para a irmã ler a mensagem respeito. Para a igreja paroleira, que fala o que não deve, que põe o bico onde não é dela, da igreja, eu estou apontando você a ler a mensagem respeito, que é uma coisa boa. Se você tem respeito, você é uma pessoa abençoada. Mas se você não tem respeito nem por uma criança, você não serve para nada. Você tem que respeitar até o direito de uma criança. Tem que entender que ela também tem o seu direito. A Bíblia ensina tudo isso. Quando aqueles outros selos, me perdoe, agora quer você aprender seu ABC, para que então você possa aprender álgebra mais tarde. Era para aprender a primeira e segunda etapa, para depois você aprender álgebra, a terceira etapa, mais tarde. Ele estava pregando essa mensagem em janeiro de 63, e logo Deus manifestou em fevereiro de 63, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, e logo ele pregou a mensagem em março, sobre os 7 selos, mostrando para nós a álgebra, e que quase ninguém de nós aprendemos. Porque, como aprender? Você já pensou bem se a mensagem tivesse vindo para o Brasil, já a terceira etapa? Não adianta, você tem que aprender primeiro o ABC, batismo, crer no profeta, ordem da igreja, é o que precisa ser o ABC. Agora é tempo, depois de 30, 40 anos de mensagem no Brasil, então é hora de aprender álgebra, é hora de saber matemática. No início você não sabe muito, mas tem que dar oportunidade para você aprender. Isso vai depender, muitas vezes, como da criança, gradativamente da sua idade. Que ela vai aprendendo, vai desenvolvendo. Tem criança que não desenvolve, como tem crente que não desenvolve. Tem crente que não passa do batismo, falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não desenvolvem. Outros crentes não passam do batismo em nome de Jesus Cristo. Também não desenvolvem. Porque tem que desenvolver, você tem que ir tomando conhecimento destas coisas que faz parte do ABC da Bíblia, o ABC da mensagem. A irmã Brana ensina isso aqui para nós. Aí quando aqueles outros selos por detrás do livro forem abertos, e muitas vezes quando a irmã Brana falava de outros selos, as pessoas pensavam que tinha 14 selos. Mas aquele do outro lado da Bíblia era a revelação dos selos.
você tem 7 selos escritos na Bíblia. Mas a revelação dos 7 selos você não tem. Você tem, durante as eras, o cumprimento destes selos em segredo, em mistério. E você tem na última era, com o 7º anjo, a revelação de todos estes selos, que a gente só tinha leitura dele e não sabia nada. Mas agora já se sabe pela mensagem do profeta. Por isso ele diz assim: quando aqueles outros selos por detrás do livro forem abertos, serão revelados a eles, a esta noiva, será revelado a eles. Isto é correto. Aprenda o ABC primeiro. Que é o ABC? Sempre crer em Cristo. Você crê em Cristo, alfa, você crê em Cristo, ômega. E o irmão Brana diz que Deus não fala nada do meio. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Mas ele não fala nada do meio. Porque ele vem aqui do primeiro profeta ao último profeta. Ele vem dessa manifestação, tanto de Jesus Cristo como alfa e Jesus Cristo ômega. Ele simplesmente tem a mudança de nome, mas o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo é o mesmo Espírito que esteve em William Branham. Só que em Jesus Cristo ele era o primeiro, em William Branham ele é o último. É a última manifestação para o povo gentil. Isso já aconteceu. Sempre crer em Cristo, não seu credo, Cristo. Crer no que ele diz, não no que alguém mais diga. Amém. Aqui na mensagem Alimento Espiritual e seu devido tempo, isso é depois que ele pregou os selos, nós temos o parágrafo 83. Então lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos. E ele estaria comigo. Uma segurança que Deus deu para ele. Você volta a Jeffersonville e prega os 7 selos, porque eu estou com você. Amém? É bom você saber como e quando Deus está com você. É um tempo nosso de saber que Deus está conosco para poder pregar e viver esta terceira puxada do profeta, certo? Nós temos que manifestá-la, porque ele não pôde fazer isso no seu dia. Deus o proibiu, mas nós estamos aqui para este fim, para fazer conhecido o que o irmão Branham não pôde fazer no seu dia por proibição divina. Então preste atenção. Ele me mostraria que o que eram as coisas perdidas. Eu sempre pensei que isto estivesse selado na parte de trás do livro, e que fosse algo que não tivesse escrito no livro, mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Aí tem uma reticência logo aqui na frente. Não é algo que está escrito no livro, era algo que esteve oculto no livro. Então, não é algo que não está escrito no livro, é algo que foi oculto no livro, na Bíblia. Então você tem que saber que esta revelação da terceira puxada não é algo que não foi escrito, não foi falado na mensagem. É algo que foi escondido na mensagem. Estão me entendendo? Tão simples as coisas, né? Mas é a maneira de Deus trabalhar. Ele gosta de trabalhar assim. Ele revela a uns e esconde de outros. E esse é o prazer dele. E o próprio Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Porque foi do seu agrado, Pai. Se é do agrado do Pai, ele
agradou-se esconder dos Estados Unidos a terceira puxada e revelar essa terceira puxada para nós. Ele agradou esconder da América do Norte a terceira puxada, dizendo, não diga a ninguém. E aprove revelar a América do Sul, trazendo esta luz para o nosso tempo. Nunca houve um tempo, irmãos, de tanta luz nesta mensagem como agora. A gente sempre tem as mensagens, sempre tem, mas luz não. Você sempre tem Bíblia, mas luz não. Tem um certo tempo que Deus vem dar luz. Deus deu a Bíblia, mas a luz ficou para os dias da voz do sétimo anjo. No entardecer haverá luz. Mas a Bíblia já estava aí. A mensagem já estava aqui. Mas na América do Sul, então haverá luz. Estamos falando de algo que tem que complementar o capítulo 10 de Apocalipse. Então estamos aqui no final, e esse ministério não é meu. Eu quero que você entenda isso. Por isso as pessoas não compreendem as coisas. Esse ministério não é meu, eu estou só falando. Esse ministério é do sétimo anjo. Deus disse para ele, a terceira puxada vindicará, é a vindicação do seu ministério. Eu sempre tenho dito. Deus nunca disse que a terceira puxada é a vindicação do ministério do Osmar. Deus disse, a terceira puxada é a vindicação, a comprovação, o selo, a autenticidade do seu ministério, que é do ministério de William Branham. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Repetindo o que William Branham não pôde falar naquele tempo. Ele pregou, mas não pôde dizer a ninguém. Então nós temos um ministério só para fazer isso. Então não te iluda de engrandecer homem algum, certo? Todos nós somos iguais. Homem algum, não tente engrandecer, mas crer na luz, no ministério, naquilo que Deus deu para nós para autenticar o ministério de William Branham, que eles não têm. A América do Norte não sabe da terceira puxada. Então a América do Norte não tem a autenticação do ministério de William Branham. Não importa o quanto eles apertam o play. Não importa. Eles não têm porque não foi dado a eles. A eles foi escondido. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste os 7 trovões da terceira puxada dos Estados Unidos e revelaste a um povo que não é povo. É a misericórdia de Deus fazendo esse trabalho por nós. Muitas vezes as pessoas não entendem, e nós não temos que preocupar com quem não entende. Não gaste seu tempo com quem não entende. Não perca seu tempo em discutir com quem não entende. Deixe-o em paz. Diga para ele, siga seu caminho. Mas me deixe em paz também. Sai da minha frente, Satanás. Se você não entende, deixa-me em paz. Eu não vou te prejudicar. Eu não vou mandar nada para você. Não vou. Porque o que nós temos é o que o profeta deu. E esta mensagem é só para mostrar o que o irmão Branham foi, qual foi o seu ministério, que a América do Norte não pôde ver e que nós, pela misericórdia divina, estamos vendo. Amém. Amém. Eu sempre pensei que se estivesse selado na parte de trás do livro e fosse algo que não estivesse escrito no livro, mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso, certo? Não é algo que está escrito no livro, é algo que esteve oculto no livro, porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, você sabe que perde o direito da árvore da vida. Assim é a mensagem. E o irmão Branham diz, você vê a vindicação da Bíblia e a vindicação da mensagem. Não pode aumentar nem diminuir esta Bíblia.
Por isso, quando o profeta veio pregar e revelar 7 selos, não podia aumentar nem diminuir esta Bíblia, só mostrar o cumprimento daquilo era por era. É o que ele tinha que fazer, mas não aumentar. Quando nós estamos pregando aqui, todos os pastores estão pregando aqui, não temos que aumentar a mensagem do profeta. Nós temos que simplesmente tomar essa própria mensagem e mostrar para eles, porque, diz o irmão Brana, fale somente o que eu tenho dito, porque não sou eu, é ele. Então, não aumente a mensagem, não aumente, porque o problema, diz o irmão Brana, do povo que vem depois do mensageiro, é que eles tiram aqui, aumenta colar e a mensagem perde a virtude. Então não faça isso, simplesmente creia na mensagem e veja que esse ministério, nesse tempo, só está mostrando que foi a mensagem, o ministério de William Branham, que manifestou nos Estados Unidos, mas não foi visto por eles, porque ele não pôde falar a ninguém, mas ele pregou. João não pode escrever os trovões, mas está aqui dentro, porque não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. Os trovões estão aqui. Quando vem a revelação dos selos, então aí apareceram os trovões. Assim, nós temos a mensagem do profeta. Quando chegou o cumprimento da 3ª puxada, aí autenticou, comprovou que o ministério de William Branham foi verdade. Amém. Porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra deste modo, é um mistério que esteve no livro nestas 7 eras da igreja. Aí eu posso dizer para vocês que os 7 trovões, a 3ª puxada, é um mistério que esteve nas mensagens do irmão Branham durante todo esse tempo que ele tem pregado a mensagem. É um mistério que esteve ali, oculto, mas teria que ser mostrado em algum tempo. Amém? Cada uma delas produziu um mistério. Cada uma das eras produziu um mistério. Tudo acerca do batismo em água e essas outras coisas com que eles se atrapalharam por tanto tempo. Irmãos, a pessoa tem tudo isso, mas tem atrapalhado, certo? Eles têm a mensagem, mas de uma forma atrapalhada. Deixa eu ler para você que nesse espaço de tempo, que a mensagem do irmão Branham está preparando, como diz aqui, a noiva pronta. A noiva pronta para o noivo. Não tem outra mensagem que prepara. A noiva é pronta para o noivo. Agora, esta noiva pronta para o noivo, expressada até 1963, irmão Branham foi também mostrando, aperfeiçoando o seu palavreado. E chegou a dizer, ela é esposa, ela está casada, certo? Isso foi aperfeiçoando. Isso aí que não está mudando a mensagem, está mostrando que conforme ela vai se enchendo desta palavra, ela sai de uma namorada, de uma noiva, para uma esposa, certo? Então este é o período que estamos vivendo, que o irmão Branham mostrou claramente. Ela está casada, ela está unida, provando sua palavra. 264 é um parágrafo grande, mas está tudo ali, certo? Você pode ler e ver que ele mostrou que isso já aconteceu, e ele mostrou também que o casamento é feito aqui na terra pelo ministério do Filho do Homem, e Filho do Homem não sou eu. O ministério do Filho do Homem foi no tempo de William Branham. Ele fez o casamento, mas cadê a noiva? Ele fez o casamento porque ele prega uma mensagem que apronta a noiva. Apronta ela. Ele pregou esta mensagem para aprontar esta noiva, mas ela não estava perfeita nos dias do irmão Branham. Ela não estava perfeita. Ela tinha que ouvir a 3ª puxada para se aperfeiçoar, para que eles, Estados Unidos e outros, e Ásia Menor, não fossem aperfeiçoados sem nós. Olha o valor que tem a mensagem do irmão Branham
quando está na boca daqueles que são revelados, que Deus já nos mudou, nos transformou e já mostrou que nós estamos casados através do ministério do Filho do Homem e que nós respeitamos o nosso Criador, respeitamos o nosso marido. A falta de respeito que existe entre marido e mulher mostra a falta de respeito que há entre o crente e Deus, entre o crente e o pastor. Falta de respeito. Você tem que falar um com o outro com respeito. Você tem que conversar e agir com respeito. Assim no lar também tem que ser com respeito. Pais e filhos, filhos e pais, tem que ser com respeito. Na igreja, pastor e membros. Agora, você encontra umas paroleiras, como diz São Paulo, que elas querem saber mais do que o pastor. Elas querem ensinar o pastor. Ela devia saber que ela está ligada aqui em 1 Timóteo. Ela está ligada no capítulo 5, verso 13. Certo? O que ela está fazendo? Assim é a igreja também. A maioria das vezes, a igreja não percebe a luz que Deus tem dado. Ela não tem revelação. Como mulher não tem revelação. E é uma paroleira, uma conversadora. Fala, só para atrapalhar. E assim é a igreja. Paroleira. Ela deveria ficar quieta, cala a boca. Fique quieta na igreja. Não é o que Paulo falou, é o que Brana repetiu. E é o que nós temos que repetir agora também. Fique quieta, a igreja também. Cale a boca. Você tem que ter uma mensagem. E essa mensagem tem que vir através de um ministro. Você pode ser um membro do corpo, mas tem que ter um ministro. A igreja é assim. Ela é formada do quíntuplo de Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas se você não respeita o profeta, o que o profeta disse, ele disse, eu não quero nem falar isso. Que as paroleiras não precisam nem saber. Ele disse, você só tem que ouvir, dizer amém. Mas nós estamos num tempo que mulher não ouve, que igreja não ouve, que país não ouve, que a lei, por mais que diz, é certa, quando eles querem mudar, eles fazem como eles querem, é o tipo de igreja, de mulher. Sempre está aí e fica reclamando ser a noiva de Jesus. E o povo do Brasil dizendo que o Brasil para o Senhor Jesus. E o Brasil também é do maligno. Assim como América, Alemanha, Inglaterra, e África, e Portugal, e assim por diante. Tudo é do maligno, isso é escrito na Bíblia. O mundo jaz, morto, jaz, no maligno. Não vai viver. Quem pode viver é algum que ouve a mensagem. Você ouve a mensagem. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse é o trabalho de Deus, certo? Eu quero então ler isso aqui para vocês, até que é muita coisa, mas dê-me um tempinho, vou ler mais rápido. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É esses dias. Dias do irmão Brana, dias nossos, são últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, só pensam em si. Avarentos, simplesmente pensando no dinheiro. Presunçosos, porque muitos não param e pregam essa mensagem. Avarentos. Eles não sabem disso. Porque pregar essa mensagem não te dá renda, não te dá fama.
mas não aprendem isso. Presunçosos, soberbos, blasfemos. Você vai esperar o quê desses homens, dessas mulheres que são ingratos? Que vieram de outra semente, não vieram da semente de Deus. Quem vem da semente de Deus é grato. Dou graças a Deus por tudo que tenho recebido dele. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Mas tem gente que não dá graça. Eles não têm nada com graça. Eles têm com o palpite deles. Eles não têm nada com a Bíblia. Eles têm o que eles desejam falar. Sem afeto natural. Tem desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Esse é o espírito do dia. Sem afeto natural, sem amor natural. Irreconciliáveis. Não adianta você querer reconciliá-los. A Bíblia já diz: nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmos que serão irreconciliáveis. Amém. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Em outra mensagem, o irmão Brando diz: os bons é a noiva. Eles não têm amor pela noiva, pela palavra, pela revelação, porque a mensagem do profeta veio preparar a noiva para o noivo, aprontar a noiva para o noivo. Traidores, obstinados. Está cheio de traidores. Esse marido trai mulher, mulher trai marido, pais trai filhos, filhos traem pais, pastores traem a igreja, igreja trai os pastores, obreiros traem os pastores. Traidores, obstinados, gente ruim, orgulhosos, acham que são alguma coisa, acham que tem alguma coisa, pensam que tem um ministério, quando não foi Deus quem fez a eles aquilo, porque estão dividindo. Você não pode estar num lugar onde está dividindo. Amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, falando assim, que a carinha de santa, que a carinha de santo. Tendo aparência de piedade, aparência de ser como Cristo, porque piedade é ser como Cristo. Tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Em outras palavras, não os ouça, afasta-te. Se você acha que eu sou desse grupo, não me escute, afasta-te de mim. E se eu sei que você é também, eu vou afastar de você. Isso é bíblico. Não, nós temos que unir. Nada disso, filho. Não é isso não. A Bíblia diz diferente. Você não tem que fazer isso. Não andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. Se não estiver de comum acordo com o ministério, você pode sair de qualquer pastor, de qualquer ministério. Você não está em comum acordo com eles. Você pode sair do meu ministério, você não está em comum acordo comigo. Porque quando você permanece naquele ministério, você está de comum acordo com aquele pastor, com o que ele prega, o que ele crê, você está em comum acordo. Se você não está em comum acordo com o meu ministério, sai dele. Eu não tenho outra coisa para pregar. Amo todos vocês, mas a palavra está em primeiro lugar. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, vários desejos carnais. Não é só o desejo sexual, vários desejos de falar, vários desejos de língua, de matracar. Aí estão aquele número de mulheres introduzidas nas casas. Você acha que é uma grande coisa? Escute o que elas fazem, que aprendem sempre. Oh, mas eu gosto da mensagem do profeta, mas eu leio a mensagem do profeta, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Fica no seu ABC, nem ABC. Quem não tem respeito por um ministério, nem ABC sabe da mensagem. Me envergonho de você se pertencer ao meu ministério. Porque nem ABC sabe. Primeiro tem que se respeitar. Respeitar a pessoa na presença e na ausência. Tem que ter respeito. Você não vai falar aquilo ali só porque ela está fora da sua presença. Não, você simplesmente mantém calado. Porque você tem respeito na presença e na ausência. Amém? Olha. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Eles resistem ao profeta, eles resistem à mensagem, eles resistem que o Cordeiro saiu do trono, eles resistem que o novo nome é Bram. E Bram, mesmo que diz irmão Liveio, você sabe que significa B-R-A-N-H-A-M? Perfeito, perfeição. Eles rejeitam a verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Você espera que ele vai aceitar, que ele vai receber? Não, ele é corrupto de entendimento e réprobo, que é malvado quanto à fé. Só a fé dele que vai valer, porque está contra a Bíblia, contra o profeta, mas eles querem dizer que são verdadeiros. Você não pode fazer nada. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles de Janes e Jambres. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Eles te julgam por uma coisa que você não fez. Eles te julgam porque você não fez para eles o que eles queriam. Aí eles te julgam. Mas você não é obrigado a fazer para ninguém o que eles querem, sim o que você quer. Deus não é obrigado a dar nada para mim do que eu quero, e sim do que Ele quer. Mas os homens maus e enganadores, esses enganadores ficam assim de casa em casa, as mulheres ficam de casa em casa. Eu não estou falando nem de testemunho de Jeová, irmão. Estou falando deles, mas estou falando dos nossos mesmos, desse povo do profeta, certo? Não vou mexer com o testemunho de Jeová, deixa eles em paz, certo? Mas aqui é tão claro, mas homens maus e enganadores, eles acham que eles foram enganados, eles acham que viveram no engano. Judas também achou. Por que eles não vão achar? Mas os enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Amém. Eu sempre gostei de ver em quantos grupos sai uma divisão. Aqui já teve várias divisões, e o grupo dele não ficou assim todo junto, não. Um largou do outro, e cada um queria ser uma coisa. Cada um queria receber dízimo. Cada um puxou para um lado e dividiram. Isso aí desde 2010. Dividiram. Agora 2020, outra vez, cada 10 anos. Outra divisão. Aí você vai ver, deve estarem todos juntos que dividiram. Não, está tudo dividido. Porque eles nasceram para isso. Homens maus. E não eram bons? Era, por que se tornaram maus? Eram bons, para nós eram como santo. Deitava no peito da gente, assim.
como se eu fosse Jesus Cristo, né? Um homem pecador que nem eu. Mas deitava. Você não pode julgar nada, mas esta é uma realidade. Eu queria acabar com essa amizade? Não. Mas como posso andar junto se é contra o que eu prego? Não tem jeito de andar junto. Temos que aprender isso aí. A vida é assim. Mas homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Estou terminando. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora você sabe de quem você aprendeu. Não foi de mim, foi do profeta. O profeta aprendeu de Deus. É uma corrente que nós fazemos. Você acha que eu ensino errado, você tem que achar que o irmão Branham ensinou errado também. Quem falou que a era terminou foi o irmão Branham. Quem falou que o Cordeiro tinha que sair do trono para o selo ser revelado foi o irmão Branham. Eu creio nisso. Eu sei que é verdade. Quem diz que HM faz parte do nome de Deus foi o irmão Branham. E eu creio nisso. Quem diz que BRANHAM é perfeito, perfeição, foi o irmão Branham. Mas eu creio nisso. Eu tenho que pregar essas coisas. Eu tenho que repetir o que ele disse nas entrelinhas. Eu tenho que repetir. Eu vejo na linha. Amém. Amém. E que Deus de tua mocidade sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Dou graças a Deus que desde a minha mocidade eu sei dessas sagradas letras que pode fazer a gente sábio. Não é sábio que nem os homens grandes, estudados, teólogos. Não, a gente não serve nem para limpar o sapato deles. Mas uma coisa, a gente está certo, que desde a nossa meninice, nossa juventude, nós sabemos as sagradas letras, a Bíblia Sagrada, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Aqui é tudo. O homem de Deus seja perfeito. Você pode usar o homem de Deus seja perfeito, Cristo. O homem de Deus seja perfeito, Branham. O que quer dizer Branham? Perfeito, perfeição. O que Jesus era? Perfeito. Quem de vós me convence de pecado? Tinha que calar a boca. E ele sabia que eles tinham palavras contra ele, dizendo que ele não tinha nascido da forma certa. Que a mulher estava grávida, que a Maria estava grávida, e José casou com ela para que ela não morresse, não fosse apedrejada. Eles tinham essa concepção, mas ela estava grávida e eles não criam. Que ela disse, foi o anjo que me disse, salve agraciado, o Senhor é contigo. Tem um santo que de ti há de nascer, ele é o Filho de Deus. Mas eles não criam nisso. Essa mensagem está revelando a verdade que o irmão Branham não podia dizer no seu dia. Vocês deveriam aprender, não só apertar o play, mas ter a revelação dessa voz, deste áudio do irmão Branham, ter revelação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Grande Senhor, nós te damos graças por podermos, desde a nossa meninice, estar sabendo as sagradas letras. E ao conhecer estas sagradas letras, Pai, cada dia aquilo vai melhorando na nossa vida. E o Senhor vai fazendo um ignorante, um simples, um que não tem poder, que não tem nada, o Senhor faz dele sábio. O Senhor toma um Pedro inculto e confunde o povo do seu dia. O Senhor tomou o William Branham e confundiu o povo da América do Norte.
O Senhor está tomando esta noiva neste dia que está sendo aprontada através da mensagem do seu profeta e confundindo o povo. O seu profeta diz que o Senhor faria isso, que o Senhor estaria tomando o profeta e a noiva e confundindo a igreja. E o Senhor fez isto através da mensagem do seu profeta, porque o povo não tem revelação, eles olham apenas na letra, e a letra mata, o Espírito é que vivifica, mas eles não sabem nada do Espírito da letra. Por isso mataram Jesus, porque não sabia o Espírito que estava nele. Por isso estão matando a palavra, porque não sabe o Espírito que está na palavra. O seu profeta diz que eles crucificaram o Senhor outra vez em 1963. E eles agora estão crucificando o Senhor outra vez aqui em 2023. Eles estão crucificando a sua palavra. Ela é verdade, ela é real. Estamos vivendo esse dia que a mensagem do seu profeta está nos aprontando, pondo roupa em nós. Roupa quer dizer mensagem, doutrina sadia em nós. Ajuda esta igreja, abençoe seu povo por toda parte que nos ouve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Graças a Deus.